Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saindo do Automático. Agora a gente tá com um estúdio novo, essa coisa linda aqui, televisão maior, agora não tá aquela coisa apertadinha que tava antes, era no escritório, agora a gente já tá só evoluindo. Canequinha nova também, o negócio tá cada vez melhor, né, Silas? Com certeza. E foi rápido, né? Foi mais rápido, rápido do que a gente imaginava. E o episódio de hoje é um tema que eu amo. Eu vejo na prática clínica com uma frequência absurda. A ideia veio justamente dentro de uma consulta que é sobre ansiedade em se expressar, em falar em público, em se expor. Aí quando eu pensei em um podcast, eu terminei de atender o paciente e eu pensei, vai ser muito interessante a gente discutir sobre isso. E aí o nome da Cláudia veio na minha cabeça na hora. Eu já sigo a Cláudia no Instagram, a gente já se conhece antes ali das redes sociais. E a Cláudia é especialista, né, em oratória, enfim. Eu vou deixar a Cláudia se apresentar aqui, explicar um pouquinho da história dela. E aí dali a gente pega um gancho e discute um pouco sobre esse tema. Cláudia, seja muito bem-vinda. Fiquei feliz demais você ter aceitado. Bate pronto, né? Pedi já... Claro. Na hora já aceitou e vamos discutir. Tem convites que a gente não pode recusar jamais, só agarrar essa oportunidade. Então, muito obrigada. Começo aqui, primeira coisa, agradecendo, dizendo que eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente trazendo um assunto tão relevante, tão importante, e que, de fato, conhecer sobre isso mudou a minha vida, mudou os rumos da minha vida profissional, me ajudou pessoalmente. Então, nada melhor do que poder compartilhar isso para mudar a vida também de outras pessoas. E é isso que eu queria te perguntar de cara, assim. Conta um pouquinho da sua história, por que você começou a fazer um trabalho espetacular lá no seu Instagram, né? Você deixa o arroba pessoal, a gente coloca aqui embaixo. O que te levou a se dedicar tanto a isso e fazer isso com tanta maestria, né? O que aconteceu? Deve ter alguma coisa mais particular que aconteceu que te levou para esse caminho, não foi? Então, a oratória, na verdade, entrou na minha vida há muitos anos, principalmente porque eu fui uma criança muito tímida, uma adolescente muito tímida, com várias questões ali de insegurança, baixa autoestima, e a gente vai empurrando isso ali na nossa vida pessoal, mas foi de fato quando eu entrei no mercado de trabalho, quando eu iniciei a minha vida profissional, que eu comecei a perceber que isso iria bloquear o meu crescimento profissional. Então eu entrei em uma empresa como estagiária, fazia um estágio, e numa multinacional. Que área que você estava trabalhando? Eu trabalhava numa área metalúrgica, era uma área administrativa. Legal. De uma metalúrgica. E lá, como eu tinha muita vergonha de conversar com as pessoas, eu chegava mais cedo e eu ia direto pro banheiro para não ter que ficar socializando, conversando com as pessoas que chegavam cedo também, porque eu ficava com vergonha. Vocês entenderem o meu nível de timidez, que eu entendo verdadeiramente a dor de quem passa por isso hoje. E aí eu comecei a perceber que as pessoas que estavam crescendo ali naquela empresa não necessariamente eram as pessoas mais inteligentes ou a que se formou na melhor faculdade, mas era aquela que aparecia mais, aquela pessoa que era vista, aquela que os setores conheciam. E aí, nessa experiência, minha primeira experiência profissional, um dos chefes ali, dos gestores, perguntou para minha chefe se eu era muda. Caramba, aí, nesse nível. Desse nível. Então, assim, com todo respeito às pessoas que verdadeiramente são mudas, sim, mas ali naquele momento, assim, é como se eu tivesse entendido que tudo que eu sonhava para minha vida profissional não iria acontecer se eu continuasse com aquela forma de me comunicar, não me comunicar, na verdade, né, e me comportar. Então, eu busquei ajuda, busquei um curso de oratória, que na época era bem básico, assim, que eu brinco, né, que não chega nem ali nas unhas dos pezinhos do meu treinamento hoje, método diamante, mas que me ajudou a entender que, primeiro, eu não estava sozinha, que outras pessoas, ali eu vi naquela sala, várias outras pessoas com a mesma insegurança, com o mesmo medo de se expor, com a mesma dificuldade de se socializar ali com outras pessoas, né? E também entendi que não era um dom, que muitas pessoas acreditam que falar bem é um dom, e não é, gente. É treino, e não é somente treino, é treino do jeito certo. Então, a partir desse treinamento, eu fiz vários e vários outros. Continuei trabalhando como funcionária em outras multinacionais também, até que decidi estender esse trabalho, esse conhecimento para outras pessoas também. A partir do momento que eu me tornei mãe, resolvi fazer assim, uma transição de carreira. Eu não tive dúvidas de que esse era o caminho que eu gostaria de seguir, de ensinar oratória também, ensinar essa mudança, ajudar outras pessoas a realizarem essa transformação que eu tive também ao longo de 15 anos da minha vida, para que elas também não tivessem que esperar 15 anos, não tivessem que passar pelas coisas que eu passei,
para conseguir ter a habilidade de se comunicar bem. Então, hoje, é esse trabalho que eu desenvolvo, tanto nas redes sociais, quanto através dos treinamentos, das mentorias. Que maravilha, hein? Eu acho que só tem que falar um pouquinho mais perto aqui, pra gente não correr risco de perder esse áudio. E quando a gente vai analisar, né? Eu acho que eu vou me aproveitar muito aqui, porque é uma coisa que a gente está tentando melhorar, né? A nossa oratória, você vê. Exatamente. Nós nunca vamos parar de tentar melhorar isso. Mas quando a gente vai analisar, você percebe que, geralmente, bem criancinha, a maioria das pessoas não é tão inibida assim, né? Depois de uma certa idade ali, um certo desenvolvimento do cérebro, a gente poderia dizer, quando você começa a pensar na crítica dos outros. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Quando você começa a tentar adivinhar o que vão dizer de você, vão falar mal de mim, quer dizer, na adolescência, os neurônios espelho, quando começa a se comparar muito, é que você começa a se travar mais, né? Exato. Acho que depois da puberdade ali é que começa o tímido se revela de fato, né? A gente vê isso em algumas crianças mesmo, né? Aquela criancinha que vai no colo de todo mundo, brinca com todo mundo, e daqui a pouco ela vai se transformando, já ficam com vergonhazinha, já não quer se expor. A gente vê isso muito em colégio, né? Que não quer apresentar trabalho. Antes falava bem, de certa forma, talvez recebeu uma primeira crítica, e aí aquilo se apresenta na vida dela. Opa, eu posso ser criticada. E aí agora eu vou me retrair porque eu prefiro não sofrer dessa forma. E aí começa a se excluir igual você estava comentando, né? Exato. Isso vai gerar uma repercussão muito grande na vida adulta. É legal a gente começar falando isso. E sim, só para avisar, a gente vai dar dicas práticas de melhorar isso, né? Ainda mais a gente com um especialista aqui. Mas a gente vai deixar mais para frente. Só para deixar. E se inscrevam já no canal, tá? Quem não tá inscrito, clica aí no sininho, se inscreve. Tem que lembrar de falar isso também. Até porque a gente também tá desenvolvendo melhor a nossa oratória e nossa forma de falar no podcast, né, Ciro? Certeza, exatamente. Já deixa o seu like aí, ajuda muito a gente, né, pro YouTube entender aqui e tal. Você vê até aquela menina que apresentava o Bom Dia e Companhia, se eu não me engano, a Maísa e tal, todo mundo falava assim, eu quero ver quando ela crescer. Porque ela era mó desinibida, ela falava piada, ela zoava o Silvio Santos, ela não tinha filtro. E a criança geralmente é assim, ela não tem muito filtro, ela não se importa muito com o julgamento. E aí, depois de uma certa idade na adolescência, você começa já a se preocupar muito com essa questão da crítica, né? E aí, evita situações, foi o que você falou, você começava a ir para o banheiro para evitar situações em que eu vou me expor. Posso falar um pouco sobre isso? Essa questão da criança não vir com essa trava, né, com medo de falar em público, esse pavor, né, que tem um nome, glossofobia, é o nome da fobia de falar em público. Quando nasce uma criança na maternidade, a enfermeira não pega essa criancinha e fala assim, olha só, essa aqui nasceu insegura, coitada, olha só, tímida, esse aqui nasceu tímido, ó, coloca ele aqui no grupo dos tímidos, não é isso. Então, à medida que essa criança vai passando por situações, experimentando, né, passando por experiências na vida dela e recebendo informações externas, ou seja, do ambiente que ela vive, ela vai montando ali o seu padrão de comportamento. Então, a gente aprende por repetição e a gente aprende também por observação. Então, se você cresce num ambiente onde qualquer tentativa de se comunicar, de se expor, de dar sua opinião, de se posicionar, isso é podado. Quem aí, né, antigamente, mais ali, né, quem viveu uma criação dos anos 80, 90 talvez, que lembra da frase de criança não tem que querer, criança não tem que falar. Não, esse assunto é de adulto, você não tem que falar disso, você não tem que querer nada, criança não tem que dar opinião. E aí, essa habilidade não é desenvolvida ali no decorrer dos anos. Então, essa criança, ela vai crescer, ela vai se tornar um adolescente, ela vai se tornar um adulto que vai entrar no mercado de trabalho e que vai precisar, em determinado momento, se posicionar, ele vai precisar se expor, ele vai precisar falar das suas ideias, mas como? Se ele não foi treinado para isso. Até na escola mesmo, né, Cláudio? Ele vai precisar apresentar trabalho, ele vai precisar conversar com as menininhas, a menina vai, sei lá, vai precisar chegar para falar com outro grupo, né? E ali já tá construindo essas memórias, essas experiências dela. Chegando ali, saindo, quer conversar com a mulher, quer tentar trazer um papo, uma conversa, trava. E é uma habilidade, algo que você vai... E aquilo que você falou, é treinável, né? É treinável. E interessante, assim, só pra gente pegar esse ponto de uma análise da situação. Isso que você pegou foi excelente. Eu vou pegar esse gancho que você falou de uma criação antiga. Que tinha, realmente, né? Todo mundo lembra de algumas situações assim. Fica quietinho. Se não tem nada contigo, não. Fica quietinho.
Mas, em alguns momentos, famílias às vezes mais numerosas, havia conversa entre os primos, conversa entre os irmãos. E a gente começa a ver se a gente fizer uma análise da situação atual na sociedade, a gente tem excesso de telas, então as crianças falam menos, elas ficam só vendo, ouvindo. E tem famílias menos numerosas também, filhos sozinhos, né, menos primos, e os pais continuam sem paciência, eles não ficam conversando com a criança quando chega em casa. Então, essa desenvoltura no falar tá piorando. Exatamente. Inclusive, depois da pandemia, isso piorou ainda mais. Então, durante aquele período da pandemia, onde as pessoas ficavam ali realmente consumindo só conteúdo no digital, muitas vezes conversando, trabalhando home office e conversando só por mensagem. Então, eu recebo muito relatos disso, de pessoas que não tinham problema nenhum de se comunicar, e a partir da pandemia para cá, onde ficou ali muito recluso, isolou todo mundo. Isolado, perdeu essa habilidade, enferrujou mesmo. Como é uma habilidade, se você não executa, se você não pratica, você perde o jeito de fazer. Então você vai enferrujando. O que é também um problema, uma causa, uma consequência também, né? As pessoas que são muito tímidas, elas tendem a se esconder de situações que as expõem para falar em público. E isso faz com que elas tenham cada vez menos habilidade de se comunicar e vai se tornando cada vez mais insegura e vira um círculo vicioso. Então, é algo que eu já quero trazer, né, de uma mudança para quem está assistindo, para quem está nos ouvindo, não fuja de situações onde você precisa falar, se expor, mesmo que seja desconfortável, e de início vai ser desconfortável mesmo, tenta vencer essa barreira, porque cada vez que você alimenta o seu medo, né, não quer se expor, não quer ter que ir para um lugar porque sabe que lá vai ter uma pessoa que você não conhece ou é uma situação nova, você está enferrujando, você está ali atrofiando a sua capacidade de se comunicar bem. E em psiquiatria a gente chama de fobia social, né? Seria o medo de falhar em público ou de passar por uma situação constrangedora na frente das pessoas. Sempre que a gente tem um medo de alguma coisa, biologicamente, a nossa tendência é fugir daquilo, né? A gente vai se proteger, eu vou evitar aquelas situações, e aí você vai ficando cada vez mais recluso. Mas o tratamento é justamente o oposto, é enfrentar. Exatamente. Não tem jeito. E aí, mas tem o jeito certo de enfrentar. Né? Pô, doutor, tenho medo de... Hoje eu atendi uma paciente que tem muito medo de sapo. O que nós vamos fazer? Jogar ela num tanque de sapo? Tipo, no limite. De uma vez, né? Não. A gente pode fazer uma exposição gradual, né? E aí, eu acho que já estamos pulando lá pro final. A gente já está em tratamento, mas tudo bem. Eu puxo de volta, fica tranquilo. Mas uma das formas de você fazer isso é uma terapia, né? Um braço da terapia cognitiva é você se expor imaginariamente. Você consegue imaginar situações, olha só, sem expor realmente a nada. Mas você pode fazer uma exposição imaginária, se imaginar falando, por exemplo, para um público, né? Sim. Tem gente que já tem taquicardia só de imaginar, mas é isso mesmo. O seu corpo entende como se fosse uma situação real. Puxar um gancho desse, né? A gente fala que a neurose é uma mentira acreditada como verdade e esquecida. Então, se eu acredito que eu não tenho o dom da oratória, eu gravo aquilo, eu esqueço daquilo e vou vivendo acreditando naquilo que era uma mentira e vivendo minha vida dessa forma. A repercussão na vida de uma pessoa que acredita que isso seja um dom apenas é muito grande, né? Olha só, essa sua história foi muito interessante. Você quase que... Se você fica no automático, né? Tá aí o nome saindo do automático, né? Você simplesmente esquece disso e vai viver uma vida medíocre. Exato. Nada contra, pelo amor de Deus. A mediocridade que eu tô falando aqui, não tô falando de uma pessoa que tá... quem trabalha numa empresa ali... com a carga horária específica, não é isso, mas é que você não queria isso para sua vida. Exato. Você tinha uma vontade maior e aquilo te cristalizou. Aquela neurose acreditada, ela te travou a ponto de você quase sacrificar a sua vida. Eu aposto que muita gente faz isso, que é se conformar com menos para... Pelo medo de não querer correr riscos, né? E o que você falou é totalmente verdadeiro. Assim, eu falo que o que me salvou nessa questão foi a minha ambição. Se eu não tivesse grandes ambições para a minha vida profissional, eu teria ouvido aquele muda e teria ali me recolhido ainda mais, ia ter me travado ainda mais.
Como eu tinha, apesar de tímida, eu queria conquistar várias coisas na minha vida, eu olhei para aquilo e falei, não posso perder, eu não posso me dar o luxo de perder uma oportunidade como essa, de crescer, de não permanecer aqui como contratado nessa empresa. Então, resolvi fazer alguma coisa, né? Resolvi buscar ajuda. E realmente, assim, se você se conforma com aquilo, e principalmente se você usa a questão de, eu não nasci com esse dom, eu não nasci para isso. Ou é o meu temperamento, né? O pessoal começa a usar. Melancólico. Começa a usar isso como Ou muleta. É ruim, e não é, gente. A gente tem que entender como é uma habilidade necessária para a vida. Independente se você... Cláudia, mas é porque eu tenho um trabalho que não exige que eu fale em público, no microfone, que eu faça... Não precisa ser no microfone. Se você está aqui conversando, interagindo com 1 ou 2 pessoas do seu trabalho, você já está falando em público. Isso. Então, a habilidade de se comunicar bem é uma habilidade que deveria ser ensinada na escola. Assim, é básica, é para a nossa vida, melhora os seus relacionamentos pessoais, melhora o seu relacionamento profissional, melhora até a sua autoestima. A forma como a gente se enxerga diz muito sobre a nossa comunicação. Então, uma pessoa que é muito tímida, insegura, que tem problemas de baixa autoestima, isso vai ser refletido na sua comunicação e as pessoas vão te devolver a forma como você se comunica. Então, se você se comporta como uma pessoa confiante, que fala bem, as pessoas vão te tratar de um jeito, vão te olhar de um jeito. Se você se comporta como uma pessoa toda encolhida, não quero falar, não quero dar minha opinião, eu sou assim mesmo, me deixa aqui no meu mundinho, você vai ter um outro tratamento, você vai ter outras oportunidades, ou talvez oportunidade nenhuma. Nenhuma. E o que queria perguntar, assim, pra você, Cláudia, o que mudou depois na sua vida, assim? O que você conseguiu, o que você conquistou depois de ter desenvolvido essa habilidade, né, de comunicação? Você atingiu aquela vida que você estava querendo? Estamos em busca, sempre, sempre. Mas eu tinha um trabalho, fui melhorando ali, crescendo na empresa onde eu estava, recebi propostas melhores. Então, através da minha comunicação, através do relacionamento criado com outras pessoas, que a gente só cria esses relacionamentos através da nossa comunicação, recebi propostas de trabalho para mudar de empresa, para triplicar o meu salário na época. Então, assim, foram evoluções significativas na minha vida. Hoje, não sou mais funcionária de uma empresa, hoje eu tenho negócio próprio, onde é uma escola de treinamento online, onde eu ensino oratória para as pessoas, que me permite ter muita flexibilidade de horário, de tempo, de trabalhar de onde eu quiser, de poder participar da criação do meu filho, né, quase em tempo integral, que para mim é mais valioso do que tudo na minha vida. Então, ter tomado essa decisão lá atrás me proporcionou uma liberdade. Fora, gente, o que eu também, assim, venho colhendo de resultados e de mudanças ali que os meus alunos me trazem, sabe? Tem coisas que não tem preço de receber o depoimento deles. Cláudia, nossa, antes eu não saía, não falava com ninguém e hoje eu me sinto muito mais livre para fazer isso. Ou então tem aluno que mudou de emprego também, tem uma que me mandou uma mensagem tempos atrás dizendo que ela tinha mudado, que hoje ela se valoriza enquanto profissional, então que hoje ela cobra 10 vezes mais da consultoria dela do que ela cobrava antigamente, mudou de apartamento, mudou o filho dela para uma escola melhor. Então são coisas que não tem preço. E que eu, lá atrás, aquela Cláudia que se escondia no banheiro, jamais imaginaria que... Quantas vidas você tocou? Exatamente, vivendo isso hoje. Você comentou, beleza, você pegou isso com perfeição. Se entregou de uma maneira que se adorou aquilo, viu que era um treinamento e agora está ajudando outras pessoas. Algumas pessoas que têm essa trava, essa dificuldade de falar em público, de se expressar, do domínio da linguagem, é tão importante ela dominar isso e aprender isso, não para virar uma outra Cláudia e fazer o curso, pode até fazer isso também, mas quando você comentou, você está com 2 pessoas, uma pessoa já está falando em público. Então, quantas vidas a gente não toca só da gente saber falar direito? Só de uma conversa legal, né, uma palavra certeira num momento difícil de um amigo. Quando você faz isso com os seus alunos, a gente faz isso com os nossos pacientes, né? Quanto a gente não consegue, numa calma, numa oratória correta, na forma de se expressar, na forma de se portar, no tom, a gente acerta ali, aperta aquele parafuso, a pessoa dá aquela mudada, né? Muito. Até o seu provável chefe, que quando falou a palavra correta, se portou, falou, ela é muda. Né? Exatamente. Às vezes ele já tinha um certo domínio da oratória, um posicionamento, ele olhou ali e
enfim, mudou sua vida, né? Exatamente. Mas porque eu escolhi mudar. Exatamente. Aquilo poderia simplesmente ter entrado e ter... Você se encolhido mais ainda. Tem que ter uma abertura. A Cláudia falou uma coisa muito interessante no começo aqui, que foi que você começou a perceber que nem sempre as pessoas melhor tecnicamente ou as mais bem formadas eram o que iam para frente. A gente vê isso muito forte. Vamos pegar a nossa profissão, por exemplo. No hospital, você vê que a maior parte dos problemas é de comunicação. Médico com a família. Não são problemas de ordem técnica. Não é um remédio que foi errado. Não. É o tom que falou com a família, falou num tom errado. Usou as palavras erradas, não explicou, não soube digerir aquela informação e passar de uma maneira mais fácil. O escutar também é muito importante. Sim. Escutar A escuta faz parte da comunicação. comunicação. Sim. Outra, a comunicação não verbal, né? Grande parte, 65% de uma comunicação humana é não verbal. Então tem uma postura, tem o tom da voz, tem os gestos que eu faço, as microexpressões, levanta alguma... Então, tudo isso faz parte da comunicação e você trabalha, você tem essa parte também, né? Abordagem, sim, completamente. Assim, é comunicação, mudança, transformação 360. Então, é desde a sua imagem. Né? A gente é capaz de transmitir uma mensagem para as pessoas sem dizer uma só palavra através da roupa que nós estamos vestindo. Então, uma pessoa que, por exemplo, acha que é besteira se arrumar um pouco mais, se preocupar com a sua imagem profissional, porque trabalha no escritório, porque lá ninguém se arruma, por que eu vou ser o único? Ela está deixando ali de comunicar algo muito importante para as pessoas. Né? Existe aquela máxima, né? Aquela frase conhecida, né? Se vista para o próximo cargo, para o seu próximo cargo. Então não deixa para se arrumar, para se comunicar bem quando você for líder, quando você virar coordenador. Não, você tem que fazer agora. Você tem que estar pronto, é agora. E sim, então a imagem é uma forma de comunicação. A forma como nós movimentamos ou não movimentamos o nosso corpo também transmite uma mensagem para as pessoas. E a partir do momento em que nós temos um desalinhamento entre a nossa linguagem não verbal com a verbal, ou seja, aquilo que sai da nossa boca com o que o nosso corpo está dizendo, isso gera ruídos na nossa comunicação. E aí, quando alguém está nos ouvindo com esses ruídos, o que o cérebro dela vai acabar decodificando não sei, tem uma coisa estranha. Não levei fé, né? Não dá para confiar. Então é por isso que é importante ser bom tecnicamente, sim, totalmente. Só que não é só isso. Então eu vejo muitas pessoas investindo em informações, né, uma pós atrás da outra, porque se sentem seguros na hora de vender o que fazem, na hora de atender um cliente, na hora de dar uma aula, de fazer uma live lá no seu perfil. E aí fica fazendo uma pós atrás da outra, acumulando conhecimento técnico, sendo que não é isso que ela precisa. Não é isso. Se você tem conhecimento acumulado e não consegue fazer com que as pessoas percebam o nível de conhecimento que você tem um problema de comunicação. Eu costumo falar que as pessoas não têm bola de cristal. Elas não têm bola de cristal para olhar, né, para a gente falar assim, não, isso é bom, tecnicamente ele vai resolver o meu problema. Não tem. Então, é realmente a minha obrigação fazer com que ela perceba isso através da maneira como eu me comunico. Tem aquela frase, né, que muita gente usa, não basta ser bom, você tem que mostrar que é. A gente vê isso... Tem que saber comunicar. Na nossa área, na medicina, a gente vê muitos médicos, às vezes o pessoal brinca, né, picareta, pilantra, que dominam muito bem a fala e conquista muita gente, né, como se fosse o flautista mágico, né. Mas... Isso que você comentou, né, sobre a relação interpessoal dentro do hospital, né, a Cláudia comentou, né, falando de pessoas que a gente vê, cara, como é que essa pessoa tá crescendo assim e eu sei muito mais do que ela? Quantas vezes a gente já não viu no hospital uma médica, você comentou, já via médicos assim, encolhido, falando, assim, a gente vai operar porque eu acho que, assim, se não operar esse apendicite aí, pode dar um probleminha, né? E a família fica, pelo amor de Deus, eu não vou ficar com esse cirurgião aqui, mas nem a pau. E mete o pé. Diferente de um outro cirurgião que se apresenta ali, olha só, a gente tem um apendicite, funciona dessa seguinte maneira, se a gente não operar o paciente corre risco de morrer, é uma cirurgia simples, é uma das cirurgias mais feitas no mundo, etc e tal, uma segurança tranquila, alta, rápida, outra história, né? Firmeza. A firmeza, a autoridade. E a gente estava comentando até um pouquinho antes de começar, eu estava falando isso que você comentou, sobre a postura, sobre a imagem, como que uma coisa puxa a outra, né? Se você começa a se vestir melhor, no consultório eu falo muito para as pessoas focarem muito na beleza, na mudança estética, isso te puxa para falar melhor. E quando você começa a falar melhor, automaticamente você já começa a sentar um pouco melhor,
Você se veste... Te obriga. Você te coloca obriga. um paletó, você tem que sentar mais aprumado, né? Senão ele embola. Por isso eu tô de aqui. blazer. Se arrumar, se olhar no espelho e gostar do que tá vendo, te dá uma sensação de bem-estar e aumenta o seu nível de autoconfiança. E mais uma vez, isso vai ser refletido na sua comunicação imediatamente. A beleza, O contrário também é verdade. a beleza ela é fundamental. Quando a gente fala de beleza, né, que não existe, tem gente que fala de subjetividade, enfim, mas a gente tem uma beleza objetiva, né, a gente pode fazer até um podcast só sobre a beleza. A gente tem lá uma foto de um lixão e uma foto do pôr do sol de Fernando de Noronha. Existe uma objetividade na beleza aqui. Fernando de Noronha é mais bonito que o lixão. Então, existe uma forma melhor de se vestir, existe uma forma melhor de se falar, de se expressar. Então, quando a gente olha para a beleza nas suas múltiplas facetas, na vestimenta, na postura, no tom de voz, na forma apropriada, nas palavras utilizadas para cada ocasião. Você tá brincando, pode falar palavrão aqui? Em alguns momentos a gente Cabe, né? Cabe, né? Para uma mudança de eixo, uma colocar um paciente ou uma situação, né? Olha, por obséquio, pessoas, estamos tendo um incêndio aqui no prédio, gostariam de convidar todos a se retirarem da sala. Não, bota fogo, cacete, assim, grita. Então, aí a gente pode pensar na virtude da temperança, né? Cada situação exige uma certa formalidade, uma certa resposta, né? Não vou chegar com um paciente todo informal, e aí, o que foi? O que você tá tendo aí? Não. Da mesma forma, quando eu estiver num ambiente na praia, também eu não vou chegar de fraque na praia, falando assim, olá, pessoas, não poderia me ouvir. Esse é um princípio básico da moda, né? Depende do ambiente. Exatamente. Você não vai chegar no velório com roupa de praia, nem na praia com roupa de velório. Tem um livro do Jordan Peterson, que é um psicólogo canadense, chamado 12 Regras para a Vida. A primeira regra se chama ombros para trás e peito para frente. E ele começa falando das lagostas, né? Que o líder, o chefe lá, ele tem uma postura diferente, e os outros, os que não são líderes, são os betas, eles imitam, né? Porque eles tentam impressionar através da postura, né? De macho alfa e de dono daquele território, etc. E ele coloca o seguinte, mesmo estruturas, mesmo bichos tão simples, tem uma comunicação ali, né? Através da postura. Então, nós também. E como que a sua postura vai refletir no seu espírito? Tem estudo que mostra que homens que ficam em posturas encurvadas, a testosterona cai. Exato. Abaixa. A postura do poder, né? Que é uma das técnicas que se usa antes de falar em público. A Amy Cuddy, que é uma psicóloga que começou o estudo disso, não sei se ela começou, mas foi o que deu mais visibilidade, né? Sobre a postura do poder, onde ela fala exatamente isso. Que o nosso estado emocional é capaz de acabar sendo refletido na nossa linguagem corporal, e a nossa linguagem corporal também vai ajudar ali o nosso cérebro para gerar congruência, né, dentro do que a nossa linguagem corporal está comunicando, a gerar mudanças bioquímicas no nosso corpo que tem essa mudança hormonal. Então, uma pessoa que está com medo de falar em público, está com medo de entrar no palco, ou seja ali no momento simples, né, numa reunião do trabalho, quando eu falar que falar em público, leve para o seu contexto, né, que às vezes as pessoas acham que falar em público é só estar com um microfone, só palestrar, né? Palestrar, subir num palco, e não é nada disso. Então, falar para um público pequeno, 2, 3 pessoas, ou gravando seu story, é falar em público. Então, se você está ali prestes a fazer isso, e está com medo, está inseguro, e fica com o seu corpo curvado, encolhido, vai ser disparado no seu corpo uma chuva, né? Que vai aumentar ainda mais o seu nível de estresse, a sua insegurança, o seu desespero vai aumentar. Ao passo que se você ajustar a sua postura, o seu cérebro vai criar uma congruência emocional entre a sua postura e as suas emoções, e você vai ter uma descarga ali de testosterona, né? Vai aumentar os níveis de testosterona, que é o que promove esse sentimento de confiança, de poder, né? E esse movimento de jogar o ombro para trás, ajustar a cabeça, essa questão de ocupar mais espaço com o seu corpo, vai gerar no outro a impressão de poder mesmo, de confiança. Então, até nos animais, um cachorrinho quando está amedrontado, o que ele faz? Enfia ali o rabinho no meio das pernas, se encolhe todo para demonstrar medo. O ser humano também é assim. Então, quer demonstrar confiança sem ter que dizer uma só palavra? Ombros alinhados, cabeça alinhada, não é nariz em pé, porque isso já comunica arrogância, é outra coisa. Só alinhar a cabeça,
né? Peito para fora, barriga para dentro. Nossa avó já falava isso, né? Ajusta a postura. Muito sábias, nossos avós. Mas isso realmente funciona. E até no momento que a outra pessoa tá falando. Mas quando você tá numa mesa redonda, ou então quando você tá num ambiente de reunião, e tá lá aquela pessoa na sala de aula que, por favor, não me chama, né? A pessoa vai ficar tremendo, fica ali abaixadinha. Ele quer sumir, né? Quer sumir. Ele, de certa forma, em alguns momentos, ele acaba virando um alvo por isso, né? Às vezes, essa confiança, diante de uma outra pessoa, ela até inibe uma piadinha, né? Vai te inibir. Bullying, né? Exatamente, o alvo bullying. do bullying ali geralmente são as pessoas com uma linguagem corporal toda... Por isso que a arte marcial ajuda tanto no bullying. Não por ele sair dando porrada em todo mundo, porque ele adquire uma autoconfiança, ele vai ficar com uma postura diferenciada, ele vai ficar um pouco mais seguro, ele vai ter uma coisa que você comentou que eu achei muito legal, o senso de pertencimento. Quando você falou que foi fazer aquele curso de oratória e viu que outras pessoas também têm aquilo que você tem, eu falo aquilo que você estava tendo, né? Eu tenho no curso lá dos 3 pilares do tratamento de ansiedade, tem um dos tópicos seus sintomas não são só seus. A gente se sente muito especial em alguns momentos e acha que aquilo tudo é só nosso, mas não é. Isso é um padrão do ser humano, isso acontece com muita gente tem insegurança de falar em público. Eu tinha muita tensão de abrir uma live, poxa, fiz minha formação de neurologista, eu fiz uma formação tradicional lá na UF, fiz meu mestrado, pós-graduação em medicina de urgência e emergência, vou virar blogueiro? Aí eu ficava assim, o que vão pensar de mim? O que vão falar? O pessoal lá na UF, meus amigos, etc. Mas essa é a estrutura do time. Exatamente. O time dele é egocentrado. Ele acha que todo mundo tá olhando pra ele, que todo mundo tá falando dele. E aí quando você entende que não é assim, que cada um tá olhando pro próprio umbigo no fim das contas. Cara, tão cagando pra você, entendeu? Não é tão... Eles vão prestar atenção em você alguns minutinhos, depois vão pensar em si mesmos. A gente é meio egoísta por natureza mesmo. É um esforço sair disso. E quando você entende isso, eu acho que a timidez diminui muito. A timidez, ela parece ter uma faceta da soberba, né? Ela vem um pouquinho junto, né? Tá todo mundo olhando pra mim. Exatamente. Não, você tá num colégio apresentando um trabalho sobre essa de Queiroz. Eu não quero nem saber do que você tá fazendo. Né? Você tá com medo de ser julgado pelos amigos, né? As pessoas que você faz o treinamento, né? No geral, a busca deles é justamente por isso, uma insegurança muito grande, uma timidez muito grande. É sempre para palestrar ou não? É para domínio mesmo do dia a dia? Como é que ela... Geralmente é por questões profissionais. Então, o mínimo assim, dos meus alunos são especificamente para palestrar ou para apresentar algo que vai ser visto por muitas pessoas. Geralmente é realmente para se relacionar melhor no trabalho, para conseguir demonstrar sua competência através do trabalho. Uma característica assim, muito comum que eu vejo nos meus alunos é ter a síndrome do impostor, de achar que nunca é bom o suficiente e às vezes a pessoa tem um currículo ótimo, tem uma ótima experiência, tem anos de experiência naquilo que faz, mas não sei, eu acho que eu não sou tão boa para fazer isso, acho que eu não vou falar bem. Vai ter alguém lá que é mais velho do que eu, que tem mais experiência, e eu fico com vergonha, com medo de errar. É o medo de falhar. Como se fossem me desmascarar ali. Exatamente. Então é realmente o medo do julgamento, o medo de ser criticado, o medo de passar por ridículo, o medo de abrir a boca e não parecer tão inteligente assim, né? Porque calado eu consigo parecer inteligente, falando não. Tem essa, né? Tem muita gente que fala assim, que é melhor eu ficar quieto e acharem que eu sou burro do que eu abrir a boca e terem certeza. Eu já ouvi muito essa. Porque tem gente também que fala demais. Não sabe se comportar em alguns meios, às vezes também pelo nervosismo, né? Então começam... Mas aqui, assim, eu falo bem. Alguns alunos me procuram, Cláudio, eu quero fazer sua mentoria. Mas assim, eu já falo muito bem, eu já falo muito, eu já sou comunicativo. Falo, gente, falar muito não significa falar bem. Falar até papagaio fala, né? Mas o que você está comunicando? O que você tem consciência da impressão que você quer gerar, do que você quer fazer chegar nas outras pessoas? Porque tem isso também, né? Só falar. Exige realmente a habilidade, né? A oratória é essa habilidade, a arte de você falar com desenvoltura, de uma maneira que envolva as pessoas, porque existem técnicas para isso também. Então não é só falar. Tem que ter o objetivo cumprido, ser entendido. Saber o que está fazendo, né? Ter essa consciência de
O cara pode ser um bom pintor intuitivamente, né? Outra coisa é um cara que sabe o que tá fazendo, as impressões que ele quer causar, por que eu tô colocando essa cor aqui, etc, né? Comunicação, gente, é julgamento. Nossa, mas eu vou ser julgada pela maneira como eu falo? Vai. E a gente também julga as outras pessoas. Nossa, que horrível. A gente faz isso. Nós julgamos as outras pessoas. A gente tem que se preocupar com esse julgamento quando ele é desfavorável àquilo que eu quero atingir, a impressão que eu quero passar. Se você sabe o que você está comunicando, se você tem uma boa postura, se você tem um cuidado com a sua imagem pessoal, se você tem uma boa fluência, uma boa dicção, você não precisa ter medo desse julgamento. Agora, se nada disso está alinhado, realmente você tem que ficar preocupado. E esse julgamento ele começa desde sempre, né? Desde quando eu vou para uma entrevista de emprego, desde a forma de eu me importar. Porque, de uma certa forma, a gente sempre está tentando vender algo, entre muitas aspas, né? Você está querendo vender sua opinião sobre aquele assunto, você está querendo vender aquela ideia que você sabe vai ajudar aquela pessoa, você está querendo vender sua amizade, né? Mostrar que, poxa, eu gosto de você, eu sou uma pessoa boa que busca as mesmas coisas que você, né? Vamos construir uma amizade. Lógico que não é dessa forma verbal. Mas isso tem toda uma atmosfera que envolve, né, a comunicação, né, interpessoal. Um eterno processo seletivo. Exatamente, tá um eterno processo seletivo. Muito bom. Eu queria falar uma coisa antes da gente talvez seguir para a parte de, sei lá, da resolução, né, das dicas, né? Essa semana, cara, eu atendi uma paciente, o marido dela estava do lado, assim, e ele muito tímido, e eu perguntava algumas coisas para ele, assim, ele abaixava a cabeça, virava o olho, falava sempre em poucas palavras. E aí, em algum momento ali, ele começou a falar que ele tem problema. Sou muito tímido, tem problema de falar em público. Eu explorei, como é que é isso? Me fala. Ele começou a trabalhar em fábrica, um serviço mais simples mesmo, chão de fábrica lá. Fez bem o trabalho dele, foi promovido. E foi promovido de novo, e a empresa deu cursos para ele. E aí começou a pedir que ele fizesse treinamentos. Aí pronto, aí travou a carreira dele. Ele não conseguia mais progredir porque não conseguia falar em público. O problema dele era praticamente uma fobia social. Treinamentos, palestras, eles têm que fazer. Algumas palestras e tal, tava travado. E aí já tava com problema no filho. O filho tava com a mesma coisa. O filho acho que tem uns 12 anos. Tava com um problema muito sério para falar em público. Falei, então, olha, usa isso para se motivar a desenvolver essa habilidade. Porque se você fica só no que você é bom, você não vai melhorar muito. Você já faz aquilo bem. Você tem que... Eu lembro na época que eu fazia aula de piano, e o professor insistia muito em trabalhar os pontos negativos. Quer dizer, se a minha mão direita tá boa, eu tenho que trabalhar a mão esquerda. Esse dedo aqui é uma desgraça para quem toca piano, né? O anelar, ele não te obedece. Então você tem exercício só pro anelar. Fica aqui treinando. E aí você vai ficando uma pessoa mais completa. Então, a ideia é exatamente essa. Você vai em cima dos seus pontos fracos, né? Quer dizer, você pode melhorar a comunicação. Além disso, você tem benefícios psicológicos de organizar os seus pensamentos melhor. Né? Você vai tomando mais consciência de você mesmo, das suas próprias ideias, aprender a se expressar, colocar para fora exatamente o que está se passando dentro de você, os seus sentimentos e tal. Isso é um ganho psíquico formidável. Eu vivi isso. E você organizar os seus pensamentos, né? Tem muita gente que tem um conteúdo, às vezes domina algo por uma experiência prática e não consegue expressar aquilo ou passar aquilo para os outros. Tem um colega que às vezes ele fala assim, pô, desculpa, ele fala, me falta vocabulário. Eu tô tentando, pô, você tem que, falta vocabulário aqui. Falta mesmo, exatamente. E aí já identificou o problema. Já identificou o problema. E aí a gente pode até começar a falar um pouco, eu vou contar o caso de uma paciente e a gente pode passar já discutindo um pouco sobre as dicas práticas para as pessoas melhorarem esse domínio da linguagem, né? Um caso recente também é um paciente que sempre cantou na igreja, católica, cantando salmos e cantava outras coisas. E aí, pro salmo, ela começou a ter muita dificuldade de se expor, de ficar em frente às pessoas ali para cantar. E aí isso começou a gerar um processo de ansiedade, uma ansiedade patológica, sintomas físicos, taquicardia, sudorese, né? Pô, sono ruim, insônia, enfim, aí vem aquela cascata inteira de sintomas físicos que a gente sabe que uma pessoa com ansiedade pode ter.
E conversando com ela, a gente foi achando vários problemas que estavam gerando esse estado ansioso, desde o trabalho dela, ela trabalhava com edição de vídeo também, e era dentro do quarto dela, e ela acordava, sentava lá, já editava, então era toda mistura, né? Home office, aquela coisa toda. Mesmo lugar que dorme, trabalha. Dorme, trabalha, não tinha um horário específico para almoço, e a gente foi tentando trazer essa ordem externa para trazer uma ordem interna. E aí a gente falou, olha, você sempre cantou em público, canta bem, uma voz boa, as pessoas elogiam ela, o padre lá elogia ela pra caramba. E, não, mas eu não consigo, as pessoas ali estão me julgando porque eu não tô bem assim, não tô bem assado. Falei, mas vamos iniciar uma técnica aqui. Primeiro, pra quem que você tá cantando? Se você tá na igreja, você vai morrer, vamos botar outra salmista no seu lugar. Você não tá cantando para o público. Você tá participando de um ritual, né? A missa, né? Para Cristo, para Deus. E aquilo ali foi interessante, que ela falou, é verdade, eu vou tentar aqui. Aí, lembro que passou num outro domingo, ela me mandou mensagem. Consegui, fiquei pensando naquilo. Não é para ninguém. É pra Deus, não é pra ninguém. E de certa forma ela conseguiu fazer um bloqueio dessa opinião alheia, né? Desse julgamento externo. E foi soltando ela. E aí a segurança vai voltando, né? Você canta a primeira vez, não fica tão tímida. De certa forma vai fazendo uma certa dessensibilização, que era o que você estava falando, né? E lá no curso, me conta aí, eu tô curioso pra caramba. Não vai dar o curso inteiro aqui pra gente, mas... Você começa a abordar por onde? Assim, eu sei que coisa nós vamos tirar. Não, vamos tirar. Já tá na hora? Vamos falar. Você perguntou por onde eu começo. Por que não funciona falar somente sobre técnicas de oratória? Porque existe toda uma base que precisa ser desenvolvida. Então, é como se fosse um iceberg. A pontinha ali do iceberg são as técnicas de oratória, o que? Mexer as mãos, os gestos, é utilizar as palavras certas, é fazer a conexão visual. O que vem antes é o que precisa ser trabalhado. Então, é o que eu chamo na minha metodologia de bases da confiança, que é você entender quais são as razões da sua baixa autoestima, da sua falta de confiança, os problemas de autoimagem que essa pessoa pode ter. Então, quando você acha que você não é bom o suficiente, que você acha que sua voz é feia, acha que você não é inteligente o suficiente, isso vai ser transmitido na sua comunicação, não tem jeito. Então, isso precisa ser resolvido antes. Então, você precisa parar e pensar. Eu também sou formada, né, minha primeira graduação é administração. Na administração tem um conceito que diz que você só consegue mudar, melhorar, controlar aquilo que você conhece. E aqui não é diferente. Então, você tem que parar alguns minutos da sua vida e tentar analisar por que eu me sinto tão mal quando eu me coloco ali em destaque falando. É a minha voz que me incomoda? Eu acho que a minha voz é feia. Eu acho que a minha dicção não é boa. Eu começo a falar e eu me embolo nas próprias palavras, eu troco letras, ou então eu tô me sentindo bonita. Eu acho que as pessoas vão ficar reparando no meu cabelo, que não é legal, nos meus dentes, que não são bonitos. Eu tinha uma aluna que ela não sorria, porque os dentes dela, ela não gostava dos dentes. E aí, ao invés de ela procurar um dentista, a pessoa passa o quê? A vida inteira mal, sem sorrir, sem falar em público, sem nada, porque ela não gosta do sorriso. Então, é tentar pensar qual é o gatilho da sua insegurança em relação a isso. Eu me sinto mais ansiosa falando para pessoas que eu não conheço. Ou eu me sinto ansiosa falando quando tem ali alguma pessoa que eu julgo ser mais experiente que eu. É tentar analisar mesmo para buscar isso e entender melhor. Então, na causa, né? Na causa. Na causa. Ela falou da graduação, eu ia perguntar se você fez graduação em psicologia, porque isso aí é praticamente você tem que fazer uma terapia. Exatamente. Eu costumo falar que a minha mentoria não é uma terapia, porém, muitos desses assuntos precisam ser abordados, né? Porque totalmente, né? Esses casos do bloqueio, ansiedade, nervosismo, a gente só consegue explicar com embasamento dentro da psicologia, da neurociência, então não tem como não abordar. Então, o primeiro módulo, por exemplo, do meu treinamento inteiro, ele é focado nisso, e com exercícios práticos, da pessoa realmente tentar tirar ali, desengavetar várias coisas da vida dela, passagem da vida dela. Então, pode ser que hoje uma pessoa que se sinta extremamente ansiosa para falar no seu trabalho seja aquela mesma criancinha que na apresentação do Dia das Mães esqueceu o poeminha quando tinha 4 anos de idade, que se sentiu mal, ou que foi ridicularizado, ou que foi cobrado. Nossa, mas você esqueceu, eu só tinha que falar isso. Foi julgado, criticado, e aí isso se arrastou pro resto da vida dele. Então você tem que tentar. Virou aquela mentira acreditada. Já não se lembra nem de onde começou. Não sabe de onde. E a partir do momento que identifica a causa, por exemplo, eu não tenho vocabulário, ou eu não gosto do meu sotaque, ou a minha dicção é ruim. Aí você vai trabalhar em cima disso. Exatamente. É muito igual medicina, né? De certa forma. O paciente chega, tô com insônia. Beleza, não vou te dar um remédio pra dormir só. Algo manifestou sem insônia, né? Tô com ansiedade. Algo tá manifestando sem ansiedade.
Isso aí é toda uma técnica terapêutica, né? Que ela utiliza ali. Isso é muito legal. E aí, assim, partindo desse processo, a gente sempre tem que entender que existe sim uma questão psicológica, emocional, uma falta de inteligência emocional, algo que precisa de ser desenvolvido para trabalhar essa questão da ansiedade. Então, já falando aqui, né, trazendo algo prático para as pessoas que estão passando por isso hoje, que vão assistir o nosso podcast, né? O nosso episódio. Que elas podem começar a implementar a partir de hoje na vida delas. Primeira coisa é parar. Atenção, pessoal. Presta atenção. Primeira coisa. Parar de falar que odeia falar em público. Eu odeio falar em público. Eu não nasci para isso. Primeiro que vocês já ficaram sabendo que não é dom, é treino, né? E parar de dizer que odeia falar em público. Porque qual é a chance que você tem de se tornar bom numa coisa que você fica ali dizendo e treinando o seu cérebro o tempo todo para dizer falando que você não gosta? Não tem chance nenhuma, né? Segundo ponto, as pessoas que são mais tímidas, inseguras e que têm essa ansiedade, elas são treinadas a ficar criando cenários de horror na cabeça delas sempre que elas precisam falar em público. E aí você precisa parar de fazer isso. Então, as visualizações positivas, já foi falado aqui também, né, durante o nosso episódio, elas são muito poderosas. Só que as pessoas estão acostumadas a fazer o contrário, a ficar criando visualizações negativas o tempo todo. Ai, nossa, eu vou ter que falar com meu chefe, vou ter que fazer essa reunião, nossa, se eu travar, se eu gaguejar, ai, se eu tiver um branco, não, com certeza eu vou ter um branco, nossa, eu vou parecer ridícula, e se me criticarem, nossa, vai estar lá a Joaninha me assistindo, filha da vizinha que eu não gosto, não posso. Então, fica criando aquilo, e aí o seu cérebro vai, mais uma vez, né, disparar ali emoções do seu corpo, e isso vai disparar os respondentes emocionais, que é a tremedeira, as mãos suando, a boca seca. Então, se eu ganhasse R$1 por cada pergunta que aparece lá no meu perfil do Instagram, Cláudia, como é que eu consigo parar de tremer quando eu vou falar em público? Parar de sentir ansiedade. Você não consegue parar isso, você consegue parar o que vem antes. Você tem que bloquear os seus pensamentos. Então, ao invés de ser essa pessoa que fica criando esses cenários, né, fantasmagóricos de terror, você tem que fazer o contrário, usar o seu cérebro positivamente. Você vai sentar, e não é só falar pensamento não positivo, deu pra entender. É sentar É um otimismo idiota, não, né? Inocente, né? tudo dando certo. Você vai visualizar você chegando no local, você subindo no palco, né, pegando o microfone, falando com desenvoltura, se esse for o caso, ou então abrindo a sua live, várias pessoas chegando, te dando parabéns, dizendo que aproveitaram muito, que foi muito importante o que você falou. Você vai imaginar as pessoas te parabenizando, te aplaudindo. E é impressionante como você se sente bem fazendo essa visualização positiva, né? Cara, eu vou pegar esse gancho, que eu acho ele maravilhoso, dá quase um podcast inteiro só pra falar disso, porque foi muita coisa que é muito interessante, né? Principalmente se a gente pegar aquela teoria do neurônio espelho, né? Que a gente vai ter... A gente fala que poderia explicar a empatia, que é quando a gente ativa a área do nosso cérebro relacionado àquilo sem estar vivendo aquilo necessariamente. Então, você fica pensando naquele momento de tristeza, de medo, sua amígdala vai estar gerando um monte de neurotransmissor, um monte de sinal de tensão, de preocupação, e a chance realmente de você gaguejar, falar mal, ficar tremendo é muito grande. Tem gente que fala que é uma técnica, uma vez eu vi um cara falando assim, não, uma técnica boa para não tremer, ou não mostrar que você tá tremendo com um pointer, é ficar fazendo bolinha. Deixa todo mundo tonto girando aquele pointer, né? Vamos fazer assim, ó. Ou travar o braço, né? Um trabalho tem um estudo, que aí quando você falou, esse estudo veio na minha cabeça na hora, que ele pegava esquiadores no momento de verão. Então, um grupo de esquiadores, eles faziam um exercício imaginativo, imaginavam descendo, né, aquele percurso específico de esqui, durante tanto tempo, era tudo cronometrado, agora não vou me lembrar, sei lá, 1 hora por dia, tanto tempo naquele percurso. E os outros esquiadores, eles eram chamados a não fazer isso, e realmente evitar, e só descansar, etc. Ao retornar no período de inverno, os treinamentos, aqueles que faziam o exercício meditativo, eles estavam melhor do que aqueles que não faziam exercício meditativo. Justamente por essa ativação de circuitos específicos no cérebro que geravam uma possibilidade dele estar lá sem estar lá. Né? Sim. É o neurônio espelho. É muito legal. Quero falar também disso daí. Cara, eu acho que, não todos, não posso afirmar isso, mas muitos campeões, né, atletas de alto nível, fazem isso intuitivamente, porque aprenderam. Eles fazem essa antecipação imaginativa positiva, né? Tem aquele documentário lá, você que me indicou de assistir, inclusive, do Arnold.
Tá lá no Legal, Netflix. Ele ficava deitado, se imaginando vencendo o Mr. Olímpia, que era o maior campeonato de fisiculturismo. Até hoje é. Então ele ficava sempre se imaginando, chegando no palco e fazendo as posições, e todo mundo aplaudindo e ganhando. Corredores e pilotos de Fórmula 1 deitam e ficam imaginando a curva perfeita. Chegar no ponto tal, tem que apertar o freio, e eu tenho que passar na tangente da curva assim, assim, assado. Ele vai visualizar. Sem um otimismo bobo, né? O Arnold treinava pra caramba, os pilotos, eles estão lá, tem uma prática muito forte também, né? Não é ficar assim, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não é isso. Também não adianta ficar fazendo visualização positiva e não se preparar. Se você tem uma apresentação para fazer, vai participar de um podcast, enfim, vai falar em público, dominar o conteúdo, né, o assunto que você tem para falar, isso é inegociável. Esse é o primeiro passo para você não ficar tímido, não ter medo de falar em público. Não tem santo da oratória que vai te ajudar se você não souber daquilo que você tá falando. Então tem que fazer o dever de casa antes, sentar, estudar e colocar o foco nisso. Porque a ansiedade está muito baseada em você colocar o foco em si mesmo o tempo todo e no que pode dar de errado, no que pode acontecer de ruim. Então, a partir do momento em que você coloca o tempo que você tem disponível, colocando o foco totalmente em se preparar, você está elevando o seu nível de autoconfiança, porque você sabe que você está fazendo o que precisa fazer, você está passando ali, fazendo o seu checklist, está escrevendo o seu roteiro, e você tira o seu foco, né? Deixa de fazer o seu cérebro trabalhar negativamente nesse ponto da ansiedade, ficar criando esses cenários negativos para aumentar o seu nível de ansiedade. Isso é extremamente poderoso e forte também, né? Você colocar o foco, você já citou alguma coisa aí, mas assim, o foco no assunto, no conteúdo, né? Eu lembro quando eu me formei, o paciente entrava na sala, eu já pensava assim, será que eu tô bem aqui? O que ele vai pensar? Vai achar que eu sou muito novo, etc. E depois eu passei a mudar o foco. Não, eu que tenho que analisá-lo. Eu tô analisando a marcha, eu tô analisando a postura dele, se ele tem alguma lesão, se tem alguma lesão de pele. Acabou aquela preocupação comigo mesmo. Como eu estou me apresentando, aquela preocupação excessiva. Isso serve para uma palestra também, quer dizer, eu tenho algo a dizer. Hoje, quando eu faço live ou quando eu venho aqui, é isso que me motiva. Por mim, eu ficava em casa. Eu também sou naturalmente mais tímido, mais introspectivo. Mas assim, não, peraí. As pessoas estão precisando, a gente está vendo isso, a gente vê o sofrimento e eu tenho algo a dizer. Então, eu domino algo. Exatamente, eu tenho algum conhecimento, acho que pode ajudar muita gente, então eu venho focado nisso, quer dizer, no assunto que eu tenho para falar. E você falou a coisa da transcendência também, né? Quer dizer, é para Deus, a moça que foi cantar na igreja, né? Tô cantando aqui para Deus, não é para o público e tal. Quer dizer, o meu juízo hoje, eu consigo pensar assim, será que Deus está se agradando do que eu tô fazendo? Né? E que seja esse o meu foco. Totalmente. Isso aí é profundo pra caramba, porque isso, por mais que você fale assim, putz, será que eu não cortei o cabelo hoje? Sei lá, o blazer não tá estranho, essa blusa tava amassada. Mas, cara, eu tô trazendo um conteúdo que realmente pode ajudar as pessoas. Me ajudou, já ajudou as pessoas à minha volta. Então, eu saio um pouco de mim, a timidez diminui um pouco e a gente vai focando no conteúdo que a gente tá discutindo. Vai com timidez mesmo, vai com ansiedade mesmo. Isso traz segurança. Com o passar do tempo, você vai falando. Às vezes, por mais que passe muito tempo e você não se sinta sempre tranquilão em frente à câmera, dando sorriso, etc. Mas você fica mais seguro. É inevitável uma segurança vir uma prática, né? Isso. Tem que parar de fugir. Você só rompe esse círculo vicioso, né, de não estou pronto para fazer, me sinto inseguro, tô com medo, não vou. E aí você fica preso ali para sempre. Você só rompe isso com enfrentamento. Então, vai se preparar, né, dominar ali o conteúdo, estudar, fazer uma leitura, fazer o seu roteiro, escreva e vai mesmo com medo. Porque esse frio da barriga, ele talvez não passe nunca. Né? O frio na barriga ele é um sinal de que você se importa também. Então, antes de dar o play aqui, tava com um friozinho na barriga, mas eu estou confiante, eu sei do que eu tô falando aqui. Então, o frio na barriga, ele é um sinal de que você se importa. Agora, você não pode se deixar dominar por ele, ou talvez as pessoas nem sequer aceitam o convite, né? Não chegam nem a sentir esse frio na barriga, porque já dizem logo de cara, não, eu não quero. Aquele pensamento catastrófico que você falou. Exatamente. Né? Já pensa, já chegar ali, eu vou gaguejar, o que vão pensar de mim, etc. E que mais você fala, pessoal? Bom, tentar extrair mais coisas. E como você falou, pegando o gancho que você falou, né? Treino do jeito certo. Você só fica bom naquilo que você treina, naquilo que você pratica. Então, eu não empurro ninguém do penhasco, fala, vai com medo mesmo, aluno, vai lá,
Faz logo uma apresentação para 300 pessoas, né, tendo ali que desenvolver ainda a sua habilidade. Você vai fazer isso, iniciar isso em situações controladas. Então, se você é uma pessoa mais introspectiva, que não se comunica ali no seu dia a dia, começa pelo mínimo que você pode fazer. Então, começa a dar bom dia para todo mundo que você cruzar no seu escritório, para todo mundo que você passar no seu prédio, você olha nos olhos da pessoa, dá um bom dia com um sorriso no rosto. Então, começa a enfrentar isso minimamente, começa a sorrir mais, começa a prestar atenção na sua postura, começa a se preocupar, a se cuidar mais, a se cuidar mesmo, a ficar mais satisfeito com a sua aparência. E, segundo, comece a exercitar isso de forma controlada, num ambiente seguro. Comece a colocar o seu celular para se gravar todos os dias. Durante 3 minutos, você vai falar sobre o assunto que você quiser. E aí depois você vai assistir esse vídeo, se assistindo, mas não com aquela autocrítica destrutiva de, nossa, olha a minha voz, olha como é que eu falo. É vídeo ou é só gravação de áudio? Não, vídeo. Não, a gravação do seu vídeo. Coloca o celular para gravar, para se gravar. Que ninguém vai ver, né, Cláudio? Ninguém vai ver, só você vai ver. Exercício interno. Durante 3 minutos. E assim, você tem que falar sobre um assunto específico sem... não, vou começar de novo. Peraí, não. Porque na vida real não é assim que acontece. Você tá numa conversa com alguém, você não fala, não, peraí, eu acho que eu falei besteira, deixa eu voltar. Vamos cortar aqui. Você vai ter que entrar no flow e você tem que pegar o raciocínio, se encontrar no raciocínio e tocar a sua conversa. É assim que a vida acontece. Então deixa ali o celular gravando 3 minutos, escolhe um assunto que você domina, pode ser se apresentando, dizer uma coisa que você gosta de fazer, mas o ideal é que você grave continuamente, esqueceu, travou, deu branco, tenta seguir. Vai assim mesmo. No final, senta e se assiste, mas deixa a autocrítica de lado. Você vai se assistir num modo em que você vai analisar o seu vídeo, analisar a sua linguagem corporal, como é que está a sua postura. Você viu ali alguns movimentos enquanto você estava falando que talvez você não percebesse, então eu vejo que é muito comum, por exemplo, a pessoa colocando o cabelo atrás da orelha e nem percebe que faz isso, mas através da gravação já começa a perceber os vícios de linguagem, tá, né, ok, excessivamente, palavras repetidas excessivamente são os vícios de linguagem. Como é o seu tom de voz, você consegue variar suas expressões faciais ou não tem variação, você consegue modular sua voz, mudando a emoção dentro do que você está falando ou não consegue. Então, começa a listar isso, e aí você vai gravar esse vídeo todos os dias, olhando a listinha do dia anterior e tentando melhorar um pouquinho em cada aspecto que você pontuou. Então, se a sua postura estava ruim no dia anterior, hoje você vai gravar os seus 3 minutos de vídeo, fazendo o possível para estar o tempo inteiro. Você separa em partes, assim, seria mais ou menos isso. Porque não dá para se lembrar de tudo. Não sei se vocês se lembram, se vocês dirigem automóvel, né? Quando vocês começaram a dirigir, parece que é impossível a gente se lembrar de tudo que a gente precisa. Mexer no rádio e encontrar ele pra frente. Não, tudo é seta, retrovisor, enquanto o instrutor tá falando, você fala, meu Deus, eu não vou conseguir lembrar de fazer tudo isso ao mesmo tempo. E hoje é algo totalmente automático. Totalmente automático, não pensa pra fazer. A seta eu eliminei, aí eu nem dou a preocupação a menos. Não vou focar mais nisso. É você, né? É você, então. É piada. Mas a gente simplesmente, isso vira parte, né, do nosso comportamento, isso vira um comportamento padrão. E na comunicação é a mesma coisa. Então, no primeiro momento, realmente fica um pouco robótico você ter que se lembrar de melhorar a sua postura, ou incluir as mãos, a movimentação das mãos, variar a sua expressão facial. Mas se você continuar, se você treinar do jeito certo, se isso virar uma prática na sua vida, isso vai virar parte de você. E aí, quando você menos perceber, você fala, olha, agora não tá tão difícil assim. Então, tem que persistir, realmente. É como se fosse uma musculação, que você vai pra academia e desenvolve esse músculo aos pouquinhos. E é um bom automatismo, né? A gente faz ao contrário. A gente come mal, dorme mal, faz isso tudo no automático, não percebe atenção em nada que a gente faz. E aí, quando chega no consultório, a gente fala, vamos prestar atenção em tudo e tentar melhorar uma coisa de cada vez, para tentar ter uma vida normal. É exatamente isso, muito legal, né? Assim, a forma de que você pega ali dentro, né, do sua metodologia de ensino, de treinamento, e você coloca de uma forma muito prática mesmo. Isso é palpável, isso é palpável. Traz pra consciência, descobre o que tem de problema. Vai selecionando problema por problema, vai trabalhando ponto a ponto, né, tom de voz. É engraçado que teve uma colega uma vez que ela falou pra mim, cara, eu fui ver o vídeo que eu botei no Instagram, e o vídeo dela é muito bom, uma amiga minha, excelente neurologista, falou, eu não pisquei. Eu reparava que eu não piscava, e agora eu começou a dar umas piscadas assim de início mais forte e agora fluiu naturalmente. Ela só conseguiu ver isso a partir do momento que começou a se assistir de uma outra perspectiva. Na época que eu fazia o piano lá, era um curso online, o professor pedia vídeos para analisar a gente. E aí ele explicava, vocês vão agora entrar na síndrome do REC.
Que é o seguinte, você toca a música 1000 vezes certo e apertou pra gravar, você começa a errar. Porque É assim. eu percebi o seguinte, quando eu tô tocando sozinho, eu tô pensando na música, eu tô pensando no próximo trecho, tô pensando na próxima nota. Quando eu aperto o REC, eu começo a pensar nele me observando, né? Então, essa mudança de foco, o foco errado e não no objeto que eu tenho que fazer, me fazia errar. Então, é o seguinte, aí você tem que repetir. Fazer. Cada vez mais ao desconforto, para que o desconforto se torne confortável. Eu tô exatamente nesse mesmo momento, eu tô tentando aprender a tocar teclado, e é exatamente assim. Eu fico tentando me gravar ali para daqui a algum tempo, eu assisto aquele vídeo e falo, nossa, como eu evoluí. Como é que é? Ainda não aconteceu. Mas, realmente, é começar a gravar e você se sente observado, e aí eu tenho feito cada vez mais isso. Tem que se expor realmente ao desconforto. É possível. Isso que ela comentou aquela exposição gradual ali, né? Que você faz isso com pacientes, faz isso com sapos, vai fazer isso com paciente com lagartixa, que era uma foto, depois da foto ela viu um vídeo, depois de um vídeo ela pegou uma pelúcia, depois da pelúcia ela pegou um pedaço, uma lagartixa de plástico, e um dia ela viu uma lagartixa no mesmo cômodo e ela não correu, que ela corria desesperadamente. Essa técnica de exposição gradual, né, de sensibilização que a gente fala é muito legal. Vocês falaram de piano, né? Minha esposa, para mim, é a melhor pianista que eu conheço. E ela sempre teve muita vergonha de tocar o piano em público, né? Eu postava ela na internet escondida às vezes, né? Nos stories, o pessoal ainda pede pra eu postar. E eu lembro que quando ela começou a tocar o piano, né, com as irmãs dela já odiavam porque ela treinava com as irmãs. Então elas já não tinham gosto. O treinamento é chato. Treinamento é chato. Só que quando ela começava a tocar muito bem, pô, conservatório, mais de 8 anos de aprendendo, né, de experiência. E aí sim, não. É melhor quando não tiver ninguém na sala. Aí daqui a pouco tinha gente na sala, ela tocava, o pessoal tava na outra sala. Aí daqui a pouco o pessoal tá mais perto, daqui a pouco alguém pediu uma música. Pronto, agora lá em casa o pessoal senta em volta e ela toca. Fez tipo, quase um recital no Natal lá, com um monte de, enfim, todo mundo gostando de ouvir. Não parar pelo medo, você traz uma qualidade de vida muito grande, né? Essa dessensibilização é essencial, né? Isso que você tocou. Quando você faz alguma coisa ali, né? Cria um enfrentamento no ambiente controlado e não te acontece nada, né? Você tem que passar essa mensagem pro seu cérebro. Olha, eu falei em público, eu fui lá, falei e ninguém sequestrou minha família. Eu não morri. O meu cachorro. Ele atirou em mim. Exatamente. Então isso vai fortalecer. É assim que a gente fortalece a nossa autoconfiança. A autoconfiança, ela tem essa diferença da autoestima, porque ela é focada em atividades. Então eu só consigo ser autoconfiante em alguma coisa se eu executo aquilo. Então cada vez que eu faço, eu tô passando pro meu cérebro, reforçando para ele que eu fiz, eu sei, eu sou capaz e nada de ruim me aconteceu, e isso precisa ser constante. Você ativa áreas da coragem no seu cérebro, e isso é tão fundamental, você falou essencial, e porque a partir do momento que você enfrenta um medo seu, isso vai pervadir para sua vida como um todo. Você está mais disposto a enfrentar riscos. Você vai fazer mesmo com medo, né? Você tem uma técnica, você sabe como fazer. Você pode até... não é o momento, eu não quero arriscar isso na minha vida agora, mas eu sei que se eu quiser e se eu enfrentar, eu venço. É impossível aí eu tô falando, né? Nossa, taxativo. É impossível que uma qualidade que a gente desenvolva não transborde para as outras áreas da nossa vida. Assim como um defeito, ele acaba transbordando para as outras áreas da minha vida. Eu sou muito viciado em comer torta de limão e assistir Netflix. Uma hora o casamento vai ficar ruim, seu emprego vai começar a correr risco, você vai estudar menos, então isso vai transbordando para as outras áreas. Quando você desenvolve uma habilidade com uma força, né, vencendo o medo, com uma certa maestria, aquilo vai te trazendo uma confiança para as outras áreas da sua vida. E o mais legal disso tudo é um certo dever moral de todos nós, né? Mostrarmos que o ser humano nasceu para isso, para ser magnânimo. A gente pode falar da virtude da magnanimidade. Porque quando você se desenvolve e fica bem, você também transborda para as outras pessoas à sua volta. Você melhora a sua família, você melhora o seu pai, você melhora a sua mãe. Seus amigos de trabalho ficam mais empolgados com te ver. Chega uma pessoa reta, assim, né, ereta, perto de você, daqui a pouco você tá assim, você já olha para todo mundo, né? Todo mundo sentado assim, já melhor. Você começa a se vestir melhor no seu local de trabalho, as outras pessoas também começam a se vestir melhor. Tem primeiro incomodadas, porque aí a régua aumentou, né? Começa a ficar um pouco destacado ali que você não tá tão bem assim. Então,
E logo em seguida vem essa questão de vou melhorar também, porque eu não quero ficar para trás. Você acaba inspirando ali, gerando um movimento onde você está. E lá no início você me perguntou o que mudou na sua vida, né? Depois que você resolveu aprender oratória, mudou tudo. É isso, mudou. Eu sinto que hoje, o que eu falo para os meus alunos eu sinto que eu tenho liberdade emocional. Porque a insegurança, o medo, a ansiedade é uma prisão emocional que você se coloca e que muitas vezes você fica presa ali e poderia estar realizando tanto, poderia estar chegando mais longe, chegando onde você quer, e até assim, não somente para você, mas para as pessoas que convivem com você também. Então, se eu tivesse aceitado aquele muda no passado, hoje, quantas pessoas eu teria deixado de ajudar e que estão vivendo essa liberdade? A gente não estaria aqui agora, né? Também. Legal. A gente não estaria aqui agora falando disso. Né? Ajudando, com certeza, várias pessoas vão ser ajudadas aqui. E aqui, fala pro pessoal que tiver vontade de fazer o treinamento, onde que acha, como é que é, fala o seu perfil do Instagram também, porque... Primeiro me seguir lá no Instagram, lá tem, né, todo um conteúdo, eu crio tem muito conteúdo rico, né, voltado para essa parte de trabalho de ansiedade, nervosismo, com técnicas práticas, mais voltada para essa questão do profissional, então me procurem lá, vai estar aqui embaixo, vai estar no lugar, eu posso falar. Aqui, a gente coloca aqui. Não sei se vai estar na tela dela ou não, nessa aqui, mas vai estar. Lá tem todas as informações. Então, eu tenho cursos voltados, treinamentos, né, voltados específico para dicção, o mais completo com todas as técnicas de oratória que esse que eu falei, que aborda todas essas questões de inteligência emocional, de construção de confiança. Então, não é só um cursinho de oratória, podem ter certeza disso. Além das mentorias, né, individual, em grupo. Então, só chegar no meu Instagram. E aproveitem lá que tem... Qual que é? Cláudia... Cláudia.Bittencourt, com um T só, Bittencourt, né? _ Cláudia.Bittencourt, _. Eu vi um Reels dela que ela falava sobre voz infantil. Achei muito interessante, quer dizer, a entonação da voz, como você conseguiu usar toda a potência vocal, né? Enfim, isso para confiança de homens, mulheres também, claro. Tem muita coisa boa lá, com certeza. Tem muito. Vou dar uma fuçada, mas... Mais de 700 posts lá, tem conteúdo aqui no perfil, de valor. Pô, maravilha. Vamos encerrar aqui, infelizmente, mas a gente já anotei aqui tópicos pro próximo, que com certeza vai sair, porque é um tema que não cansa, né? Um tema muito prevalente, cara. Não dá pra gente esgotar o assunto aqui, é muita coisa, né? Mas eu acho que ficou bem rico aí. Ficou. Cláudia, de novo, obrigado demais pelo seu tempo. Poxa, eu adorei. Certeza. Não, é muito legal falar sobre isso e ver como que você trabalha nisso nas pessoas, e é muito legal, porque assim, nós dois como médicos que atendemos pacientes com ansiedade, depressão, com essas fobias específicas, a gente pega um profissional que olha para essa fobia com um olhar muito completo e amplo, assim, claramente isso vai melhorar. Eu não tenho dúvida, as pessoas que fazem seu treinamento vão melhorar. Diferente de um curso simples de oratória que você vai te ensinar a fazer exercícios vocais, que você fica lá pensando um negocinho antes, assim, é diferente, né? Às vezes a gente recomenda ao paciente, né, faz teatro, cara. O cara muito tímido, vai pro teatro. Um curso desse, com certeza também seria uma ferramenta terapêutica incrível. Faz um curso de oratória, é um curso completo, né, que vai tratar das causas da sua timidez. E você vai ver que a sua vida vai deslanchar. Sim. Ela vai te treinar de um jeito ali, de uma maneira gradual, que vai te colocar para se expor ao seu grande medo. Exatamente. Né? Começar talvez um teatro com outras pessoas ali seja um salto muito grande, né, para algumas pessoas. Talvez algumas pessoas enxerguem isso como ainda uma barreira muito grande, já trava. Vai ter outras pessoas lá. Então começa ali pelo que você pode fazer hoje. Tenho certeza absoluta que você nunca vai se arrepender de ter priorizado essa habilidade chamada comunicação. Coloque em prática já as dicas que ela deu, né, e aí você já vai vendo durante a semana. Eu vou colocar isso, a gente tem um grupo de WhatsApp, né, do Saindo do Automático. Tem um link aqui também, quem quiser entrar no grupo lá. Vai ser um dos desafios. Essa coisa de se gravar, de se observar. Gostei. Já vou pegar isso daí, já vou te fazer. Mas é isso então, pessoal. Muito obrigado. Obrigado aí, Silas, de novo, nosso co-host que tá sempre aí. Cláudia, muito obrigado. Foi muito bom e a gente deixa pro próximo. Mais assuntos que vão ter, com certeza. Pessoal, muito obrigado. Um grande abraço. Até o próximo.